Cara, me fala uma coisa, você tocou no assunto aí do seu podcast. Queria que você Sim. contasse um pouquinho como que foi essa ideia, porque eu tô acompanhando e, cara, eu só dou risada. Aqui lá eu coloco pra rir. Porque não, assim, não tem sentido nenhum. A Nenhum! conversa é maluca. É maluca. Cara, teve um episódio, acho que o segundo episódio, vocês já começam rindo. Eu falei, o que tá acontecendo, mano? Como É que, como, exatamente isso. como que é, qual que é a direção que vocês quiseram seguir? Qual que foi a ideia, o motivo de você começar esse podcast? Como que foi? Então, eu sempre tive, desde que estourou, época do Nerdcast, quando começou o Não Salvo, acho que tem, nem sei quantos episódios tem, mas enfim, eu sempre falava, pô, tá aí, uma coisa que eu não sinto pressão de entreter, porque uma coisa que eu adoro em live é a interação em tempo real, mas uma coisa que eu odeio em live é não poder editar. Tipo, eu adoro editar, botar um pouco da minha cara, tipo, o vídeo começou a ser uma edição muito pesada, e eu nunca tive uma Uhum. escola de edição. Eu aprendi tudo por YouTube, tutorial na internet e tudo mais. E o podcast, eu sempre quis fazer algo assim, tipo, mais descontraído, trocando ideia, porque é o que eu vejo nas lives. É uma coisa, tipo, a maior interação pra mim na live é trocar ideia com o chat. E Uhum. na live a gente tinha antigamente hoje em dia não mais, não sei na verdade nem por que não mais, a gente tinha um quadro na sexta-feira chamado Casos de Mozões, que era Uhum. quando alguém do chat mandava via Discord privado pra gente um caso, aí a nossa produção separava, botava tudo no documento do Word, me mandava, e eu lia. Quando começava isso, a gente ficava trocando ideia. Eu falei, pô, não sei o que, eu tô apaixonado pelo meu melhor amigo e ele namora a minha prima. Tipo, uns bagulho nada a ver, nonsense. Aham. E isso todo mundo falava, pô, isso dava um podcast. Na época eu já falava, beleza, vou pensar, e nunca fiz, porque eu tenho essa síndrome que eu falava, cara, por que eu vou fazer um podcast se não é gringo de reagem? Uhum. E chegou num ponto que um amigo meu falou, pô, tu sempre falou de fazer isso, por que tu não faz? Eu falei, cara, porque eu não sei. Aí eu falei, então vamos fazer? Isso foi 2019, se eu não me engano, novembro. A gente Uhum. lançou o podcast em outubro de 2020. Você viu quanto tempo eu precisei botar na minha cabeça o que ia ser. E ele falou, Uhum. vamos fazer isso, vamos fazer isso. Eu falei, beleza. E tipo, o podcast eu falei pra ele, cara, eu não quero ver número, a gente não vai viver disso, a gente por enquanto, né, não sei no futuro, a gente não vive disso, isso aqui é uma distração, então vamos gravar e ser feliz. Ele falou, não, beleza, eu vou ficar de olho, tanto que ele adora, tem o fato, um palavrão, né, o fato F, que é ele Uhum. sempre trazer qual país novo tá assistindo a gente, escutando a gente. E eu falei, cara, pra que você faz isso? Ele falou, ah, porque eu gosto de ver. Eu falei, beleza, eu odeio. Então foi uma Uhum. coisa que deixou de. O dia E, que o podcast pra mim virar um trabalho, eu acho que eu fico maluco, porque até e agora eu só me uma divirto fazendo coisa, isso. como que chama esse O colega? Loyola, Felipe Loyola. Loyola? Difícil o nome. Mas o Loyola, ele não produz nada na internet a não ser o podcast que vocês estão Não. fazendo junto. Eu acho que por ele não estar produzindo, ele não ter esse, digamos assim, know-how, vamos chamar assim, eu acho por isso que ele vai ver como que tá os números, né? É, ele Porque, vê tudo. tipo, ele Eu não acho tem que ele o vê o peso, copo né? sempre cheio. Exatamente. Tipo, eu, como já tenho, querendo ou não, tenho um canal que tem X número de inscritos, eu falo, caraca, mas eu tô fazendo um bagulho pra 30 pessoas escutarem? Sim, exatamente. É. Você tá fazendo um bagulho e 30 pessoas estão rindo, 30 pessoas estão falando, cara, que doideira, que insano. Porque eu tenho esse peso nas costas de achar que eu tenho essa obrigação. E eu não tenho. Tipo, é o que eu Uhum. falo, se o dia que o canal virar meu ganha-pão, falar, tipo, tá pagando as contas, eu vou ter essa obrigação. Mas eu botei essa obrigação sem eu ter, o que é pior ainda. Então, É. tipo, o Loyola é tipo, uma pessoa muito engraçada, a gente estudou junto, a gente cresceu junto e eu sempre falei pra ele, cara, você tem que fazer um. Ele é o Cossielo do Rio de Janeiro, eu falo isso pra ele. Ele é engraçado, ele tem história de bêbado, as coisas engraçadas que eu falei, cara, você tem que botar isso pra fora. E o E no jeito dele podcast é falar isso. já é engraçado também, né? O jeito dele É. conversar e tudo mais, você já dá risada já. Assim, sempre fala, sempre que a gente começa a gravar o podcast, a gente só quer um tema. Eu não quero, tipo assim, não, ó, vamos falar de Game of Thrones, mas ó, na segunda temporada a gente tem que dar ênfase ao lore da área. Brother, eu não quero fazer isso. Tipo, eu não quero Uhum. esse peso. Tanto que a gente sempre escolhe um tema de 5 palavras, uma frase. Tipo, tanto que teve o podcast que foi Dia das Crianças, o outro foi Assaltos, o outro foi Vida em Outro Pô, Planeta, tipo, dos Halloween. assaltos, cara. Do assalto, ele foi da hora. Nossa, Não, cara, que da e a hora. gente ficava pensando, tipo, quando a gente terminou de gravar o assalto, a gente falou, cara, a gente tá falando de assalto. Aí ele falou, pô, não sei se vale a pena publicar. Aí eu falei, ah, cara, quer saber, já gravamos, vamos. Para de se botar essa pressão.
E no final, todo mundo, teve gente que veio falar comigo e falou: Caraca, eu também fui assaltado lá no Jardim do Meyer. Eu falei, brother, tipo. Aí, estamos juntando todo mundo que foi assaltado, tá? A comunidade A da galera que foi começou a criar uma roubada. identidade. Tipo, eu achei isso incrível, porque tudo que vem é bom. Porque com o Gringos Viagem, chegou num ponto que a gente éramos 13 no canal, na época. Somos 6, 5 hoje. Porque a maioria desanimou. Tipo, a galera teve 2 que voltaram pra casa, teve 7 que não querem mais por conta de hater. E se eu deixar isso chegar num ponto em mim de eu parar de produzir, eu vou, sabe, não é o caminho que eu quero. Então acho que o podcast foi o que. E é o que você falou, não faz sentido nenhum, tá? Isso é um grande especial que a gente tem, que o podcast chama Lagartixa Ensaboada. O que é uma lagartixa? Eu não faço ideia. Um dia a gente tava conversando, ele De onde estava surgiu o pensando nome? Não, exatamente, não faz sentido, não surgiu, a gente tava pensando em nome, aí ele virou e falou assim, cara, faz uma listinha aí, eu vou fazer outras. Aí eu comecei a fazer uma listinha, não sei o quê, aí ele virou e falou, cara, Branadá. Aí eu falei, Branadá? Ele é Brasil e Canadá. Aí eu, nossa, que bosta, mas tem coisa aí, hein? Aí depois ele virou e falou, vamos fazer podcast show de merda, show de bosta, alguma coisa assim. Eu falei, sim e não, que a gente não vai conseguir vender isso, não vai conseguir monetizar. Aí ele falou, quer saber? Chupeta de marmita de baleia, lagartixa ensaboada. Aí eu falei, para. Lagartixa ensaboada. Aí ele, não é possível. Eu falei, tá, beleza, vamos até sexta. Isso foi na terça-feira. Aí a gente botou até sexta-feira pra decidir o nome. Aí sexta-feira ele falou, cara, fiz uma lista aqui com mais 5 nomes. Eu falei, cara, eu não consigo parar de pensar em lagartixa ensaboada. Nossa. Aí ele, a gente vai fazer isso mesmo. Eu falei, cara, por que não?